Economia no contexto certo. Boa noite, Brasil, ouvintes da Jovem Pan. Bem-vindos a mais um Sextou, o resumo da semana econômica no contexto certo. E essa semana foi mais curta para o mercado financeiro por conta do feriado aqui ontem e segunda-feira nos Estados Unidos, o que deixou fechado os mercados de renda fixa na América, mas nem por isso foi uma semana calma. Aliás, foi uma semana bem intensa e o movimento dos mercados mostrou que as declarações dos diretores do Banco Central dos Estados Unidos são mais importantes para os investidores do que está acontecendo no Oriente Médio. Essas declarações animaram as bolsas e aliviaram o dólar no começo da semana, mas um dado econômico que saiu na América em pleno feriado no Brasil, quinta-feira, desacelerou a festa. O presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, esteve nas manchetes dos jornais. A gente teve um IPO nos Estados Unidos que reacendeu a chama da volta dos IPOs aqui no Brasil para o ano que vem. E a crise da Argentina piorou com força há poucos dias da eleição. E saiu algo curioso. O mercado de ações começou a sentir efeitos, sabe do quê? Dos novos remédios para emagrecer, acredita? Já vou explicar. Vamos ver como é que fecharam as bolsas e o dólar esta semana. O Ibovespa B3 terminou com 1,40% de alta, mas hoje perdeu 1,10%, ou seja, só hoje devolveu quase metade dos ganhos semanais. A bolsa terminou aos 115.750 pontos. Enquanto o dólar caiu um pouco mais de 1% e terminou valendo R$ 5,07. Vamos para os pontos que eu separei para o nosso Sextou de hoje. Primeiro, declarações animam as bolsas, mas a inflação americana limita a festa. Parece até que os diretores do Banco Central dos Estados Unidos se reuniram e combinaram declarações aveludadas para acalmar os investidores e deram a entender que os juros não vão subir na próxima reunião do dia 1º de novembro. Foram dezenas de declarações e todas em tom suave, destacando a cautela do Banco Central americano em subir mais os juros. Disseram que o trabalho do Banco Central americano está tendo uma ajuda exógena. A alta dos juros futuros. Quando os juros futuros sobem, o crédito fica mais caro e assim ajuda o Banco Central a tirar dinheiro da economia. Ou seja, isso ajuda para que o Banco Central não precise elevar tanto a Selic americana. Todas essas declarações juntas foram o gatilho para o bom humor que impulsionou as bolsas até quinta-feira e que se sobrepôs aos receios da nova guerra Israel-Hamas, que começou neste fim de semana. Até os diretores que antes apoiavam mais altas de juros falaram em parar de subir os juros. E se até esse pessoal estava falando, o mercado inteiro acreditou que os juros não iam subir mais. Mas o problema foi a bigorna da realidade. Na quinta-feira, quando a nossa bolsa estava fechada pelo feriado, saiu a inflação ao consumidor nos Estados Unidos e veio levemente acima do esperado. Uma alta de 0,4% contra 0,3% que eram esperado, mas veio a mais. E o mais importante de tudo é que os preços dos serviços mostraram aceleração, como se os diretores do Fed estivessem vivendo no mundo de Nárnia. E isso desagradou os investidores e as bolsas afundaram. Os dados reforçaram que as apostas do Banco Central americano não estão nem perto de declarar vitória sobre a inflação. E voltaram os receios de mais altas de juros nos Estados Unidos ainda esse ano. Segundo ponto, inflação e Roberto Campos Neto. A nossa inflação, que saiu nesta semana, ao contrário, veio abaixo do esperado. Nos Estados Unidos veio acima, aqui veio abaixo. 0,26% contra 0,33% esperado. Vários indicadores que saíram vieram positivos, mas parece que ainda não foi suficiente para mudar a cabeça de Campos Neto e da sua equipe sobre acelerar os cortes nos juros. Acho que foi por causa dos preços dos serviços que vieram um pouco mais quentes. A reação inicial do mercado, ao IPCA, um pouco mais fraco, foi de alívio, que se refletiu na queda dos juros futuros. Mas, no mesmo dia,
tudo mudou por um rumor que circulou no mercado de que envolvia o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. Segundo relatos, em reuniões fechadas, Campos Neto teria dado a entender que o Banco Central pretendia não só não acelerar o corte de juros, mas, pelo contrário, diminuir o ritmo de corte de juros. Em vez de cortar meio, cortar 0,25. E se os juros não caem tanto, a bolsa não sobe tanto. Terceiro ponto, IPO da sandália esquisita. A Birkenstock, conhecida por ser uma sandália feia, cara, bem horrorosa, eu acho até, mas muito confortável, fez o seu IPO. Chegou na bolsa de Nova York, a NYSE, mas entrou valendo nada menos, começou valendo 8 bilhões e meio de dólares. A empresa abriu capital e é isso que ela vale hoje, mais do que a Crocs, aquela sapata almofada lá, gostoso de usar também. Essas sandálias são fabricadas por uma empresa alemã fundada em 1774, a sandália parece de Jesus, e que está há 6 gerações sob o comando de uma mesma família. Demorou, mas nos últimos 10 anos a sandália deixou a pecha de feia para trás e caíram no gosto dos influenciadores, dos fashionistas. Virou um ícone fashion a tal ponto que no filme da Barbie, da Margot Robbie, ela usou um par dessas sandálias na cena final do filme, justamente quando o personagem dela, a Barbie, decide viver no mundo real. Isso me fez lembrar dos nossos IPOs, que estão congelados, travados há 2 anos. A última oferta inicial foi a do Nubank na B3, né? Foi simultâneo aqui nos Estados Unidos. Em dezembro de 2021. Ano que vem as coisas vão melhorar e já tem mais de 10 empresas preparadas para abrir o seu capital, fazer o IPO aqui no Brasil. Estão só esperando o mercado melhorar para entrar na bolsa. Quarto ponto, efeito dos remédios para emagrecer nas ações. Uma curiosidade que está impactando as empresas listadas em bolsa são os novos medicamentos para perda de peso que podem mudar a vida de milhões de pessoas. O Wegovy e Ozempic transformaram a Novo Nordisk, uma empresa da Dinamarca, numa empresa de 400 bilhões de dólares de valor de mercado. Ela chegou a ser a empresa mais valiosa da Bolsa Europeia no mês passado, mas os efeitos positivos não estão sendo sentidos só pelos fabricantes desse remédio, não. Se o medicamento para emagrecer, né, realmente puder, de fato, acabar com a epidemia de obesidade que já dura décadas e tornar a vida das pessoas mais saudável e elas possam viver mais tempo, os efeitos em cascata só tendem a aumentar. As companhias aéreas já esperam melhores margens de lucro devido à economia de combustível com aviões mais leves, já que os passageiros emagreceram. A consultoria Jefferies estima que só a United Airlines vai economizar 80 milhões de dólares por ano de gastos com combustível, né? Se o peso médio dos seus passageiros cair 5 quilos. Se os medicamentos forem administrados por injeção, por exemplo, isso pode impulsionar as empresas de saúde que fabricam seringas, ou as empresas de roupa também vão ver um boom à medida que as pessoas que emagreceram vão renovar os guarda-roupas, né? Mas nem tudo é alegria. Os supermercados já estão sentindo o impacto negativo nas vendas de comida devido ao novo remédio que tira a fome. A Pepsi falou essa semana que os medicamentos ainda não impactaram suas vendas, mas que ela tá de olho. Quinto ponto, crise na Argentina piora. Há 12 dias das eleições para presidente na Argentina, o dólar paralelo, também conhecido como Blue, bateu um novo recorde na terça-feira. Foi negociado a 1.035 pesos, R$15. É isso aí, $1 vale R$15 na Argentina. A alta seguiu as declarações do candidato de direita Javier Milei, favorito para vencer as eleições presidenciais do dia 22 de outubro, em meio a um caos econômico que o nosso vizinho vive. Ele falou que os argentinos não devem manter as suas economias investidas em produtos de renda fixa na moeda local, em peso. Isso teve corrida para saque de dinheiro e o Banco Central argentino teve que emitir um comunicado para tranquilizar a população. E para piorar, a inflação divulgada nessa semana por lá bateu quase 13% em setembro, quase 140% em 12 meses. Com isso, o Banco Central teve que subir os juros na Argentina de 118% para 133%. 133% é os juros da Argentina. Subiram na quinta-feira, que era feriado aqui. Pobres dos hermanos, coitado, que tragédia. Bom,
E para a semana que vem, a gente vai ter dados de atividade nos Estados Unidos e no Brasil. Vai ter o livro bege na América, nos Estados Unidos, e aquela bateria de dados na China. Os investidores, obviamente, seguem de olho nas guerras da Rússia contra a Ucrânia e Israel contra os terroristas do Hamas, que promete escalar ainda nesse final de semana. Estão jogando panfleto lá, mandando o povo sair de Gaza, né? O exército de Israel. Na crise imobiliária da China também vai ficar todo mundo de olho, além da pauta econômica do Brasil. Eu sou Pablo, boa noite e um lindo final de semana em família. Vai, Torinho!